Clareou da rodada chegando nesse domingo, porque segunda-feira tem cerimônia de bola de ouro por aqui, com transmissão inclusive da TNT Max, então por isso estarei bastante atarefada. Então, o vídeo com os destaques, quem brilhou na rodada, quem apagou na rodada, saindo neste domingo. Obviamente, vamos falar do espetáculo que foi Inter 4, Juventus 4. Também vamos falar do clássico francês, tenho muito a falar sobre este PSG. Teve lance polêmico, que eu discordo, inclusive, da decisão do árbitro. E, claro, uma passadinha aqui na tabela, falar um pouquinho também de Napoli, Atalanta, enfim. Vamos falando sobre outras equipes também, especialmente campeonato italiano e um pouquinho de PSG campeonato francês. Vou começar pelo campeonato italiano, já deixa o like, confere se você está inscrito no canal, conteúdo gratuito para vocês, então só peço isso, um like, uma inscrição por aqui, comentários sempre bem-vindos, eu leio todos e vamos para a vinheta. Muito bem, como eu falei, vamos começar com o campeonato italiano. Eu vou falar bastante do clássico, do Derby de Itália, então vou só passar muito rapidamente antes nos outros jogos da rodada, porque primeiro que a gente teve um jogo adiado, né, por conta de questões meteorológicas. Bolonha e Milan foi adiado, enfim, péssimo, porque são duas equipes que é difícil de encontrar quando que elas vão jogar novamente, porque são duas equipes que estão em competições europeias, né? Mas enfim, o Napoli venceu o Lecce por 1-0 com um gol do Di Lorenzo. Segue líder, 22 pontos, Inter e Juventus na caça com 18 e 17 pontos, respectivamente. Só queria dar um destaque do Napoli, que o gol foi marcado pelo Di Lorenzo, que foi um jogador que na janela de transferência estava com o pé fora do Napoli, chegou a ter ali muito ruído e complicação com o clube, com a própria torcida também, se sentiu um pouco traída. É um jogador símbolo desse Napoli, capitão, muito representativo. E teve ali uma desinteligência aí na janela de transferências. No fim, o Di Lorenzo acabou ficando, marcou um gol. A temporada dele passada não é uma temporada maravilhosa, na verdade é uma temporada ruim, assim como praticamente de todo mundo do Napoli, mas ele faz um muito bom início de temporada, reconquistando a torcida, fazendo gol, mostrando muita entrega em campo novamente. Então só queria dar essa observação, esse pitaco aqui sobre o Napoli. A gente teve também a Fiorentina goleando a Roma agora há pouco por 5-1. Não vi essa partida, que foi durante o jogo do PSG, mas atenção com essa Roma, hein? É o caos interno e isso tá refletindo em campo, sem nenhuma dúvida. Vamos ver, o Juric vai continuar? Tinha gente falando até num retorno de De Rossi. Gente, essa Roma, sinceramente, ninguém entende. E tivemos também uma goleada da Atalanta para cima do Hellas Verona, com um jogaço do Lookman, mais uma grande temporada dele. 6-1, a Atalanta tem o melhor ataque do campeonato italiano, são 24 gols marcados. Atrás da Atalanta, a gente tem a Inter com 21, Fiorentina com 20, Napoli com 16, Juventus com 15, na verdade Lazio tem 17, então vem antes. Muito bem, vamos então falar desse 4-4 que, gente, no podcast que eu tenho com a Tati, o Atrás do Gol, tem episódio toda sexta-feira, se vocês não conhecem ainda, corram lá, é só sobre bastidores de futebol e vida de correspondente, etc. A gente estava falando das perspectivas para os clássicos do final de semana, e a gente falou de Real Madrid e Barcelona e de Inter e Juventus. E Real Madrid e Barcelona, a gente estava falando em, quem sabe, para quem gosta de fazer aquela brincadeirinha, de colocar mais emoção na partida e pitacar, e a gente recomenda KTO.com, fica aqui a dica. A gente disse que ia sair muitos gols no jogo do Real Madrid, ambos marcam e tal. Então, pelo lado do Real Madrid foi mais ok. Só que pelo lado de Inter e Juventus, eu achei que ia ser assim, um 0-0 ou um 1-1. E foi um 4-4.
o futebol, ele é surpreendente. Foi uma partida em que a gente poderia ter tido uma vitória. Em alguns momentos, a sensação de que a vitória poderia ter ido para qualquer um dos lados, porque a gente teve um primeiro tempo em que parecia que a Juventus iria vencer o jogo e dominar, e no fim da partida a gente teve uma Inter que cresceu, empatou o jogo, e aí a Juventus virou de novo. Para a gente trazer aqui o que foi esse jogo, o Zielinski marcou o primeiro de pênalti, 1-0 para a Inter, a Juventus virou o jogo com Vlahovic e o Weah. Depois, a Inter empatou com Mkhitaryan e Zielinski novamente, os 2 gols do Zielinski de pênalti, e Dumfries. Estávamos aí com 3-2, 4-2 para a Inter. E aí, o Yildiz, o garoto de 19 anos, camisa 10 da Juventus, sensação da temporada para mim, uma das sensações da temporada, não é a principal, entra e faz 2 gols e empata a partida em 4-4. Vamos lá, vamos aos poucos. A gente teve um primeiro tempo de muito erro das 2 defesas, tá? Teve muito gol, o estádio estava lotado, cantando, foi assim, espetáculo. Mas a verdade é que a gente teve muitos erros das 2 defesas. Eu tenho falado aqui bastante que eu vejo a Inter nessa temporada mais dispersa, mais desconcentrada, especialmente na sua defesa. O ataque continua encontrando soluções, o Thuram faz uma grande temporada, o Lautaro acho que está um pouco abaixo, mas a Inter tem conseguido suprir um pouco isso. Vale lembrar que para entrar para o jogo hoje, o Inzaghi fez algumas modificações forçadas só do Çalhanoğlu, que está lesionado, então ele acabou entrando com o Zielinski em campo, e aí ele fez algumas modificações, colocou o Dumfries ali, o De Vrij, mas jogadores que a gente sabe que acabam meio que disputando e dividindo um pouco titularidade. Quem realmente não é titular é o Zielinski no lugar do Çalhanoğlu, mas ainda assim o Zielinski vinha fazendo bons momentos, né? Eu achava que era um jogador que brigava por titularidade, ainda que não ganhasse essa titularidade. Então o Inzaghi foi com o que tem de melhor em campo, Thuram, Lautaro, Di Marco, e foi uma Inter que muitas vezes mostrou a Inter que a gente conhece na sua força de ataque, na sua intensidade, mas na defesa é um time muito mais disperso e desorganizado. É que eu acho que o fator principal não é desorganização. A gente até vê a equipe relativamente organizada, mas ela está mais dispersa, mais desatenta na defesa. Perdeu um pouco do foco no momento de defender. Então, eu tenho sentido isso dessa Inter e os números mostram isso. A Inter, nessa temporada, no campeonato italiano, a Inter já sofreu 13 gols. Gente, 13 gols. É muito gol. 13 gols em 9 partidas. É muito gol sofrido. Neste mesmo momento da temporada passada, com 9 jogos jogados, com 9 partidas jogadas, a Inter tinha 5 gols sofridos. Nessa temporada, ela tem 13 gols sofridos. E eu tô falando aqui só de campeonato italiano, tá, gente? Não fiz a conta incluindo o Champions, porque também vai variar as partidas. É muito gol a mais. Foram 4 hoje, beleza, mas todo joguinho ali tem um golzinho. Então, a Inter tá sofrendo na sua defesa, e eu acho que é isso que o Inzaghi precisa acertar para a sequência da temporada. Ainda acho que a Inter briga por título. O Thiago Motta falou antes do jogo e depois do jogo que os favoritos são Napoli e Internazionale. Lembrando, o Napoli tem 22 pontos nesse momento, a Inter tem 18 e a Juventus 17. Então, acho que tá na briga ainda, mas é algo que o Inzaghi vai ter que resolver. Porque ir para a Liga dos Campeões também é um problema, porque no alto nível de Liga dos Campeões não dá para você não ter uma defesa tão atenta, obviamente, principalmente quando as fases finais chegarem, né? Tô entendendo aqui, acho que não tem nenhuma dúvida que a Inter classifica. Vamos ver se vai conseguir uma vaga entre os 8, eu acho que é possível, ou se vai ficar ali na primeira parte da tabela, né? Entre os 12 primeiros. 24 classificam, né? 8 direto e depois
do 9º ao 24º para os playoffs. Então, é algo para a Inter entender o que está acontecendo. Para falar agora sobre a Juventus, 2 momentos bem diferentes da equipe no jogo. A Inter, depois que ela faz o 4-2, depois que ela vira a partida, a sensação é de que a Inter iria vencer aquele jogo. Assim, a Juventus não criava tanto para que a gente achasse que a Juventus iria empatar o jogo, ou virar, né? No caso, empatou. Mas a entrada do Yildiz muda tudo. O Yildiz é um jogador que o Thiago Motta optou por deixar no banco. Eu não teria feito essa opção. O Thiago Motta tem girado muito a equipe. Eu entendo que o Thiago Motta tem uma questão muito forte de meritocracia. Quem tá treinando melhor, quem joga melhor, e aí ele acaba mudando muito a partida por conta a equipe titular por conta disso. E eu entendo, claro, que isso precisa acontecer. Em alguns clubes isso vai funcionar mais, e em alguns times isso menos. Mas nessa Juventus do Thiago Motta, que tem tido tanta dificuldade de criatividade, de talento, de finalização, eu não consigo deixar o Yildiz no banco. A não ser que eu seja obrigado por lesão. Porque é um jogador que traz esse toque de talento, de estrela também, que eu acho que é importante ter. Não só estrela funciona, mas você ter a estrela com a qualidade, com a energia e o toque de talento mesmo que ele tem. Eu acho que não dá para deixar um jogador assim no banco por opção técnica. Para mim, não dá. As outras opções que ele fez, a gente pode aqui questionar, né? Porque ele colocou o Danilo como titular, mesmo depois, a fase do Danilo é muito ruim. É muito ruim, assim, não tenho o que falar. O Danilo é um cara excepcional, um jogador profissionalíssimo, que foi importantíssimo para a Juventus nas últimas temporadas, mas a temporada dele, essa temporada é uma temporada ruim. E ele fez outro pênalti praticamente igual ao da Liga dos Campeões. Assim, são 2 pênaltis seguidos praticamente iguais. Ele chuta o adversário, chega atrasado e chuta o adversário. E o Kalulu vai lá. Os dois gols do Zielinski de pênalti foram 2 gols em que... 2 pênaltis em que os jogadores da Juventus chutaram o adversário. Assim, não chutaram de violência, né? Chutaram, tipo, a bola tá lá e eu tô chutando o adversário aqui. Assim, terrível. Alguém precisa catar os zagueiros da Juventus e dizer, gente, vamos parar de chutar os adversários. Mas, enfim, foi uma partida ruim do Danilo, não é a primeira. É um jogador que tem uma importância muito grande de liderança para essa equipe, mas o Thiago Motta não vê ele como uma peça principal. E aí eu acho que falta confiança, falta encaixe e não tá rolando. Infelizmente. Acho que o Douglas Luiz também tem um pouco desse problema. Enfim, o Thiago Motta começou a partida com o Di Gregório, Juan Cabal, Danilo e Kalulu na dupla de zaga. Ele não estava confiando no Gatti para começar a partida. Cambiasso na direita. No meio-campo, Locatelli e McKennie. Francisco Conceição, Fagioli, Weah e Vlahovic. E aí depois ele muda, né? Eu não teria começado sem o Yildiz, eu teria começado com o Yildiz titular. E o Locatelli talvez não estivesse em campo. E eu quero fazer a observação aqui do Francisco Conceição, que fez uma partidaça. Ele não marcou nenhum dos gols, mas junto com o Yildiz, é que o Yildiz faz os 2 gols no segundo tempo, no fim da partida, que dá o empate para a Juventus. Então ele é o nome do jogo, nenhuma dúvida. Mas o melhor jogador nos 90 minutos foi o Francisco Conceição, que fez uma partidaça pela Juventus. Para a gente passar aqui na próxima rodada, antes de seguir o vídeo, se você está aí até agora, atenção, não esquece de deixar o like e conferir se você está inscrito no canal. Teremos Milan e Napoli, teremos Empoli recebendo a Internazionale, a Juventus recebendo Parma, Atalanta e Monza, Roma recebendo o Torino, Como recebendo a Lazio, para falar aqui dos jogos mais importantes.
E aí depois a gente tem rodada de Liga dos Campeões com o Milan recebendo o Real Madrid. Na verdade, recebendo, não, né? Enfrenta o Real Madrid fora de casa, se eu não me engano. Deixa eu trazer aqui para vocês bonitinho, para eu não falar errado. O Milan ainda tem 2 rodadas de campeonato antes de enfrentar o Real Madrid. Perdão, gente. Real Madrid fora de casa. Então, vai até o Santiago Bernabéu. A Inter recebe o Arsenal, se eu não me engano, e os outros eu não lembro agora, eu não vou pegar, senão eu vou perder muito tempo aqui no vídeo. Queria passar um pouquinho aqui no clássico francês, porque é importante falar, o PSG venceu por 3-0 num resultado todo construído no primeiro tempo, num primeiro tempo que foi um desastre pro Olympique de Marseille. O João Neves marcou o primeiro gol aos 7 minutos, foi o primeiro gol dele, inclusive, com a camisa do PSG. Ele já tem 6 assistências na temporada, mas faltava balançar as redes. Foi um bom jogo do João Neves, especialmente no primeiro tempo. Aos 20 minutos, um jogador do Marseille, vamos falar o nome correto dele, o Amine Harit, foi expulso numa jogada que eu acho que foi totalmente exagero. Ele chuta a barriga do... bom, obviamente, né? Numa disputa de bola, ele chuta a barriga do Danilo, e aí o juiz interpreta como vermelho, cartão vermelho. Não, enfim, não foi uma jogada perigosa, não foi na área do rosto do Marquinhos, nem pescoço, nem peito, foi aqui assim. Então, para mim, era um cartão amarelo. E aí, alguns minutos depois, na verdade, 9 minutos depois, que o jogador é expulso, o Olympique de Marseille tem um jogador a menos, o time faz um gol contra. Assim, triste. 2-0, alguns minutos depois, o Barcola, aos 40 minutos do primeiro tempo, fecha o placar, ele chega artilheiro da equipe de Paris, 8 gols na temporada, 3-0. E aí, gente, o jogo acabou. O segundo tempo, o PSG administra a partida, porém, não consegue marcar mais gols, e eu acho que isso é o principal ponto para trazer desse jogo. Foi um 3-0, tá líder, o Mônaco perdeu seu jogo, o Olympique de Marseille, se tivesse vencido, teria empatado em número de pontos com o PSG. Tá tudo bem em termos de pontuação, beleza? A gente sabe que, ainda que seja meio que aos trancos e barrancos, o PSG vai competir no campeonato francês, muito provavelmente será campeão, mas em campo mostra uma falta de eficácia preocupante. O PSG teve mais posse de bola, 75% de posse de bola, 19 finalizações, 7 grandes oportunidades, e no fim das contas só marcou 2 gols, né? Porque um foi gol contra. Então, é um PSG que já mostra essa falta de eficácia na Liga dos Campeões, e na Liga dos Campeões ela é muito mais severa, porque é um nível de futebol mais alto e menos jogos para você classificar, muito mais complicações em relação aos adversários. O PSG agora recebe o Atlético de Madrid, depois vai visitar o Bayern de Munique, aí depois o Salzburg fora de casa, recebe o City e termina a fase de Liga enfrentando o Stuttgart fora de casa. Então, essa falta de eficácia na Liga dos Campeões, ela é muito, muito preocupante. Na Ligue 1, repito, a gente vê que essa falta de eficácia existe, mas aos trancos e barrancos o PSG vai conseguir, mas na Liga dos Campeões é preocupante demais. E o Luiz Henrique até fez algumas modificações hoje, entrou com uma equipe quase igual ao PSV, acho que mudou... Não, acho que foi quase igual, a diferença é que em campo o Dembélé ficou mais como falso 9, o Lee foi um pouquinho mais aberto na direita, o Barcola na esquerda, e o Hakimi ficou como ponta direito. Boa parte do jogo, a média de posicionamento dele em campo era o jogador mais avançado do que o Barcola, do que o Dembélé, do que o Lee. Então, o PSG jogou, até porque teve 75% de posse de bola, a maior parte do jogo com 3 zagueiros, o Nuno Mendes ficando um pouco mais, o Beraldo até entrou já no segundo tempo, com o Marquinhos e o Pacho, e o Hakimi sendo esse cara mais avançado lá na frente. Ele, para mim, foi inclusive o melhor jogador contra o PSV, o mais perigoso, talvez, contra o PSV. E aí a gente viu o Dembélé perdendo o gol, Fabian Ruiz perdendo o gol, o próprio Barcola também perdendo o gol. Então,
é algo muito preocupante. O PSG tem o retorno do Gonçalo Ramos, que seria esse cara mais goleador, mais artilheiro, voltando no fim desse ano, início do ano que vem, mas ele não pode ser a solução. Um jogador como o Gonçalo Ramos é importantíssimo, é útil, eu acho que estaria trazendo mais gols para esse PSG nesse início de temporada, mas você não pode contar que ele seja a solução. Primeiro porque você nem sabe quando ele volta. Até lá o PSG já pode estar, enfim, perdido na Liga dos Campeões. E segundo, que uma equipe não pode depender de gols do Gonçalo Ramos. Uma coisa é você depender de gols do Mbappé, que vai trazer 40 gols no ano. Outra coisa é você depender dos gols do Gonçalo Ramos. Não dá. O Luiz Henrique sabe disso. Ele já falou várias vezes que é uma evolução e uma necessidade de melhora coletiva, de grupo, concordo. Por mais que o Gonçalo Ramos possa ajudar, a questão é como resolver. Falta qualidade, porque assim, o Dembélé vai mudar da noite para o dia a pontaria, a finalização, a eficácia. Fabian Ruiz, que teve um mês fantástico na Eurocopa, mas que no PSG não é o mesmo jogador. O Barcola, você não vai depender dele para hoje entregar tanta regularidade, né? Um jogador jovem ainda. Então, assim, é uma temporada preocupante nesse quesito para o PSG. Eu entendo que o clube não quis gastar na janela por um jogador mais do que ele valia e acabou não trazendo, né, um jogador como, por exemplo, como o Osimhen, que chegou aí atrás, ou que seja, enfim, outro jogador, mas é uma falha que eu não sei se será resolvida tão rapidamente. E isso pode custar caro na temporada do PSG. Vamos ver o que acontece. Relembrando, o PSG recebe o Lens na próxima rodada do Campeonato Francês e aí sim volta a jogar pela Liga dos Campeões, recebendo o Atlético de Madrid num jogo dos desesperados, hein? Enfim, é isso, gente. Não saia aqui do vídeo antes de deixar o like, conferir se está inscrito no canal. Nessa segunda tem bola de ouro aqui em Paris. Jogo do Bahia na madrugada de segunda para terça. Provavelmente vou assistir, porque vou chegar tarde em casa. Então, na terça-feira a gente deve ter claramente tricolor. E quinta-feira a gente tem Tudo às Claras respondendo as perguntas de vocês. Acho que é mais ou menos esse, por enquanto, a agenda inicial do canal na semana. E é isso, gente. Boa semana para todo mundo. Bom restinho de domingo por aí e até o próximo vídeo.